Fala, meus queridos, fala, minhas queridas da família PSM, aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis. E quando eu falo que é com muito prazer e com muita alegria, você sabe que é sincero, não é um jargão, não são palavras da boca para fora, não, é sincero, é do coração mesmo, é com muito prazer e com muita alegria que Deus tem nos concedido esse privilégio de tirarmos um tempinho para meditarmos na palavra dele. Que maravilha! E é muito bom, como eu sempre digo também, saber que você está aí do outro lado, meditando junto com a gente, sendo abençoado também da mesma forma. Amém, meus amados, graças a Deus. Estamos começando mais um dia, nesta quinta-feira abençoada. Graças a Deus. Vamos meditar mais um pouquinho na palavra do nosso papai, mas antes quero convidar você, se você puder e quiser, dar uma paradinha aí, queridos e queridas, e vem orar com a gente. Amém? Vamos orar, meus amados? Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer. Primeiramente pela noite de sono abençoada, Paizinho, e depois pelo privilégio de levantarmos da nossa cama com as nossas próprias pernas, de termos o prazer de estarmos iniciando mais um dia e iniciando mais um dia na tua presença, iniciando mais um dia meditando na tua palavra. Obrigado, Paizinho querido. Quero te entregar a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã que medita conosco, Senhor Deus, nesse momento. Que onde estiver chegando esta mensagem, que juntamente, Paizinho, o Senhor possa estar enviando a sua bênção, a sua vitória, a mudança do quadro, a solução do problema, a reversão da situação, em nome de Jesus. Paizinho, entra com providência na vida desse teu filho, dessa tua filha, transformando a tristeza em alegria, transformando a noite em dia, transformando a tempestade em bonança, transformando, Paizinho querido, a maldição em bênção, a derrota em vitória, para a glória do teu nome nós te pedimos. Manifesta na vida dos teus filhos os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural e derrama de forma copiosa sobre a vida de cada um dos teus filhos, do teu poder e da tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Agora sim, vamos meditar mais um pouquinho na palavra do nosso papai, logo depois da nossa vinheta. Vai, produção. Bom dia, família PSM. Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. É isso aí, meus queridos e queridas, vamos à nossa meditação de hoje, nesta quinta-feira, 12 de março do ano de 2026, começando mais um dia, mais uma manhã na presença do nosso Deus. Amém, meus amados? O texto que vamos utilizar hoje está em Mateus capítulo 26, os versos 62 e 63, que nos dizem assim: E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. De fato, não é nada legal quando falam mal da gente. Com fofocas, com mentiras, é claro que ninguém gosta. Nesses casos, não responder é a reação mais inteligente, porque há situações em que o silêncio é a melhor resposta. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, como temos visto nas nossas últimas meditações, Jesus foi levado até a casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e anciãos. E Pedro, como também já falamos, seguia acompanhando a tudo, só que de longe. E queridos e queridas do PSM, vimos também que os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Preciosos e preciosas do PSM.
Surgiram então duas testemunhas que começaram a acusar Jesus de afirmar que poderia destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias, sendo que Jesus estava falando dele mesmo, de sua morte e ressurreição após 3 dias. Mas aqueles homens só estavam interessados em condenar o mestre. Mas, lindões e lindonas do PSM, mesmo diante de todas estas falsas acusações, Jesus permaneceu em completo silêncio, a ponto do sumo sacerdote lhe perguntar se ele não iria se defender daquelas acusações. Príncipes e princesas do PSM, nem sempre precisamos nos defender de todas as coisas desagradáveis que falam a nosso respeito. Nem sempre falarão bem de nós. Às vezes, falarão mal. E está tudo bem. Na grande maioria das vezes, tais pessoas nem merecem que nos preocupemos em respondê-las. Temos coisas mais importantes para fazer. É verdade o que estão falando a teu respeito? Se não for, não dê ouvidos. Há situações em que, às vezes, o silêncio é a melhor resposta. De fato, não é nada legal quando falam mal da gente. Com fofocas, com mentiras, é claro que ninguém gosta. Nesses casos, não responder é a reação mais inteligente, porque há situações em que o silêncio é a melhor resposta. Vamos orar mais uma vez, meus queridos? Vamos juntos? Paizinho, que mesmo diante de falsas acusações, não nos preocupemos em nos defender, abrindo os nossos lábios de forma desnecessária e sem sabedoria. Que essa nossa quinta-feira seja apenas sensacional. Permitindo o Senhor, amanhã, sexta-feira, nós voltaremos e iniciaremos mais uma manhã e concluiremos mais uma semana meditando na Tua Palavra. Porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na Tua lei e nela medita de dia e de noite. Nós oramos em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. Mateus capítulo 26, versos 62 e 63. Recebamos e meditemos nesta palavra. Deus abençoe a sua vida. Você acabou de ouvir, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a família PSM. Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus, mais um dia, mais uma meditação, mais uma quinta-feira na presença do nosso Deus. A família PSM deseja que a sua quinta-feira seja tão somente sensacional. Permitindo o nosso Deus, amanhã, sexta-feira, fechando a semana, nós voltaremos, porque você já sabe que bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis, e essa foi mais uma palavra para a sua meditação. E não esqueçam, queridos, como nossa produção já está colocando aí na sua tela, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, sua curtida e principalmente de se inscrever no nosso canal para que a gente atinja o nosso alvo que já está aparecendo na sua tela também, que é de 1000 inscritos. Com certeza absoluta, se você nos ajudar, nós até passaremos esse alvo. Amém? Mas nós contamos com você, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo que vale a pena ser divulgado, indicado para outras pessoas. Amém, meus amados? Ministério PSM, 10 anos, meditando na palavra, abençoando vidas. Deus te abençoe.